novas informações. E aí eu vou usar esse segundo gráfico, que é o que eu estou me referindo nesse slide, sobre essas três fases, né? Esses três trechos, nessas três fases de forma de carregamento durante esse ensaio. Vocês observam que aqui eu tive um carregamento de 4 para 10, e o que aconteceu de 4 para 10? Aconteceu que o gráfico ficou praticamente na horizontal, ou seja, quase não aconteceu deformação. Porque tanto no eixo aqui, ó, do εv, como no eixo do E, os dois medem deformação. Redução de índice de vazios e aqui deformações verticais. Então, quase não variou. Ele variou muito na tensão, lá de 4 para 10, mas quase não aconteceu deformação. Quando ele variou de 10 para 20, aí já aumentou um pouco a deformação. Quando ele variou de 20 para 40, ele já teve uma variação bem maior. Aí, de 40 em diante, olha só que a reta, ela ficou bem acentuada, uma variação de deformação muito grande para uma baixa variação na tensão. Então, a gente vê que com o aumento das tensões, quanto mais eu aumento as tensões aqui na argila, maiores vão sendo as deformações. Certo? Isso aí representa, eu estou descrevendo o que está acontecendo com a argila. Isso aí, qualquer um de vocês, qualquer engenheiro, olhando para esse gráfico, tem que explicar. Porque eu estou só lendo o gráfico. Agora, o que está por trás desse gráfico é o porquê isso está acontecendo. Então, isso aí já vai exigir estudo de vocês, né? A leitura do livro e prestar atenção na aula. Então, isso aqui já não está sendo explicado aqui no gráfico. Isso aí a gente tem que interpretar. Aí, um certo momento, aí chegou aqui, por exemplo, no 2, eu descarreguei. Eu coloquei carga 4, depois 10, depois 20, depois 40, depois 100, depois 200. Quando chegou em 200, eu vi que estava se repetindo, né, o comportamento. Eu decidi retirar a carga. Voltei, por exemplo, aqui, ó, para essa carga aqui, mais ou menos, vamos dizer que 80. Aí ele veio para cá. Reduzi para cá, para 10, ó. Aí ele subiu. Então, as deformações passaram de um valor menor para um valor aqui, ó, maior. Em vez de diminuir o volume, eu estou aumentando o volume. Quando eu diminuí a carga, né? Até que ele chegou nesse ponto aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que aumentos de carga geram deformações do tipo compressão. Redução de carga provocam aumento de volume, ou seja, expansão. Outra coisa que eu observo aqui, que ao voltar para a carga inicial, por exemplo, 4, que era a carga que estava no início, ele não voltou à forma inicial também. Não é verdade, gente? Vocês estão observando isso? Porque se eu tivesse tirado a carga, voltado para o 4, ele tivesse aqui voltado para esse ponto, aí sim ele teria voltado à forma inicial, mas não. Ele voltou para um índice de vazios, aqui, para uma deformação específica, ó, aqui no 4, por exemplo, de 25. Quando antes ele tinha quase nada de deformação. Então, ele manteve, ele guardou nesse solo, o solo guardou praticamente um valor de 25% de deformação. 25% aí diminuiu o volume e diminuiu a altura. Mesmo depois de eu retirar a carga. O que isso representa? Isso representa que o solo do tipo argila, ele tem se a gente for analisar o histórico desse solo, ele vai guardar informações, ele vai guardar efeitos, ele vai guardar deformações.
É como o nosso, por exemplo, histórico de vida. Tudo que a gente viveu no passado vai ter um efeito na nossa vida hoje, sobre quem somos. A mesma coisa é aqui na argila. O histórico de carregamento que ela sofreu em toda a sua história de tensões, todo o histórico de existência dessa argila, desde que ela foi originada, desde a origem dessa argila, tudo que passou por cima dessa argila, toda a carga que foi colocada ou retirada, ou colocada de novo, ou retirada, não importa quantas vezes foi, tudo vai ficar guardado de alguma forma, certo? Então, 25% aqui de deformação ficou guardada nessa argila, praticamente. Mesmo que hoje ela tenha só a carga de 4 kPa, igual como ela tinha antes. Daí a gente vai tirar aqui uma conclusão, certo? Por exemplo, digamos que eu parei nesse momento aqui do meu carregamento, nos 4. Eu já carreguei até 200, retirei e atingi 4 e parei. Digamos que eu chegue nesse 4 e eu comece a carregar de novo até 10. O que vai acontecer com essa argila? Ela vai se deformar bem pouquinho. Aí eu vou para o 20, se deforma um pouquinho. Aí eu vou para o 40, se deforma um pouquinho. Vou para o 100, ó, até chegar nesse mesmo ponto aqui. Ela vai se deformando pouco. E esse gráfico, ele vai aproximar dessa reta aqui, inclinada. O descarregamento dela é parecido com o recarregamento. Recarregamento que eu estou carregando de novo. Eu já tinha carregado antes com esses valores, eu estou carregando de novo. Então, recarregamento e descarregamento tem um gráfico próximo, certo, gente? Ó, recompressão é a mesma coisa de recarregamento. E descarregamento, eu estou tirando o carregamento. Então, vamos lá. Eu descarreguei e ficou quase uma reta inclinada. Quando eu carreguei novamente, a recompressão, ela vai voltar em forma de curva. Mas vai ser uma curva próxima a essa reta. Tá certo? Por quê que ela só vai carregar até chegar nesse ponto aqui? Por que ela não funciona com essa deformação aqui todinha, né, quase vertical, uma reta muito inclinada, com altas deformações? Por que isso não acontece? Porque essas deformações que ela sofreu aqui, ela não vai sofrer de novo. Por quê? Porque ficou guardada já. Né? Quando eu voltei para cá, quando eu descarreguei, toda essa deformação que ela sentiu aqui, ó, ficou guardada. Ela não vai sofrer do mesmo jeito. Ela só vai sofrer uma parte. E eu acho que vocês se lembram disso, né? Existem duas palavras relacionadas a esse comportamento. A palavra elástica e a palavra plástica. Eu quero que alguém responda aqui para mim. O que é deformação elástica? Eu vou aqui beber água e aí vocês pensam um pouquinho. O que é deformação elástica e o que é deformação plástica? Bora, galerinha. Deformação elástica não é aquele negócio não que você bota a carga e depois quando você retira não volta para o mesmo canto? Exatamente isso. Exatamente, Francisco. Tem a plástica que não volta, né? Isso. Tá vendo como vocês sabem? A elástica é que volta o original. Isso. Agora vocês falaram assim, umas palavras bem soltas, agora forma uma frase bem bonita. Vai lá, Mara. Para todo mundo entender. Deformação elástica, no caso, seria quando se aplica uma força a alguma coisa, ele se deforma, mas quando você retira essa carga, ele retorna ao seu tamanho original. Exatamente. E a plástica? A plástica é o mesmo sentido, só que, no caso, o material que sofreu a deformação, ele não retorna ao seu estado original.
Minha filha tá pulando em cima Exatamente. de mim. Exatamente isso. Agora me respondam, então, o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão raciocinar com base nisso aí que Paula falou, e aí eu quero que vocês respondam, porque se vocês trabalharem assim comigo, vocês vão lembrar depois. A primeira fase de carregamento, quando eu carreguei, por exemplo, do valor 4, no iniciozinho do gráfico, do 4 até 20, por exemplo, quais foram as deformações que aconteceram? Plástica, elástica ou as duas? De 4 para 20, no primeiro gráfico. Nessa segunda imagem, nessa parte aqui de cima do gráfico aqui, ó. Até 20. No caso, as duas, né? Você acha que aconteceu as duas? Sim. Não dá só para saber se é plástico ou elástico quando tira o esforço, não? Ou já quando está colocando o esforço, a pessoa já sabe se é elástica ou plástica? Pronto, eu vou fazer isso que ela está dizendo. Isso que ela está dizendo é mais fácil para vocês entenderem, certo? Que é exatamente depois que tira a carga, é mais fácil entender o que foi que aconteceu. Aí, depois de vocês verem isso a primeira vez, vocês vão poder enxergar, mesmo sem tirar a carga, já na hora de colocar. Então, eu vou fazer isso que ela falou. Vou olhar para essa aqui de baixo, certo? Que é quando eu retirei a carga, certo? No descarregamento. Aconteceu deformação plástica, elástica ou as duas? Elástica, no caso. Exatamente. Por quê? Porque quando retirar a carga, ele vai voltar para o mesmo estado. Só a parte de deformação elástica volta. Isso. O que aconteceu de plástico é permanente, não é verdade? Não volta. Toda deformação plástica, ela não vai voltar mais, ela é permanente. Agora, a parcela de deformação elástica, que aconteceu elástica, volta. E na hora que eu descarreguei, é ela que volta. Por isso que a gente tem que analisar o que aconteceu no solo, quais tensões o solo já passou. Porque disso vai depender as deformações. Se vai ter deformação plástica ou se vai ter também elástica. Certo? Então, tá correto. Nesse trecho aí, só aconteceu deformação elástica. Agora, vamos olhar para o início do gráfico, que é a parte que é um pouquinho mais complicada. Você vê que esse gráfico, ele tem dois trechos. Um trecho de deformações baixas e outro trecho de deformações altas. Daí, você já consegue, se você pega o fio da meada aí, vocês vão me responder. Esse primeiro trecho aqui corresponde a que deformações? A plástica, porque ela só está deformando descendo, né? E quando ela retorna, ela não retorna até em cima. Ou não? Não. Dizer, eu achava que eram as duas. Não acho que é só elástica, não, mas é só elástica. Esse daí é só elástico. Eu acho que é elástica porque o esforço da tensão efetiva é muito baixo. Aí quando você aumenta a tensão que se torna plástico. Seria isso? Não é exatamente isso, não é por isso, tá entendendo? Eu vou explicar por quê. A gente pegou uma amostra de solo, vocês viram lá na imagem, né? O corpo de prova indeformado dentro do anel. A gente pegou do jeito que estava no campo, trouxe para o equipamento e começou a ensaiar. A gente nem sabe o que ia acontecer. Aí a gente colocou a carga 4, foi até 10, e aí aconteceu isso aí, a deformação bem pequenininha. Aí depois colocou 20, variou mais 10, aí deformou um pouquinho mais. Chegou um momento que essa deformação cresceu de repente, velocidade muito alta. Daí, o que acontece? Se a gente fosse fazer isso aqui embaixo, porque vocês entendendo daqui de baixo, vocês entendem o que está acontecendo aqui em cima, que é a mesma coisa.
Na hora que eu descarreguei, carreguei de novo, ele não vai vir em forma de curva e não vai descer até chegar aqui? Então, esse gráfico aqui, eu coloquei uma pequena variação uma grande variação de carga, mas eu tive uma pequena variação de deformação. Por quê? Porque aqui a parte plástica não aconteceu mais. Ela já tinha acontecido, já estava computada no solo, já estava guardada, ela já tinha recalcado o valor de praticamente 0 até 25, já tinha recalcado esse valor, não vai recalcar de novo esse valor, não. Ela vai recalcar de 25 até 30 e pouquinho, entendeu? Então, 10% do recalque que aconteceu de 4 até 200 foi de deformação elástica. Foi aqui, voltou, e quando eu carreguei, aconteceu de novo. Se eu descarregar, volta de novo. Se eu carregar, chega aqui de novo. Porque plástico não vai mais acontecer aqui. Permaneceu lá. Não vai acontecer de novo. Entendeu? Então, digamos que eu fosse para uma obra, certo? E esse solo, ele já um dia no passado tivesse atingido uma carga de 200 kPa. Aí, na hora que eu fosse ensaiar, não ia acontecer isso aqui. Ia acontecer só uma curvinha pequena daqui para cá. Se o histórico daquele solo fosse até 200. Aí eu ia entender que se eu colocasse uma carga na obra de 0 a 200, ele ia deformar só 10%. Mas se eu colocasse de 200 para cima, ele já ia recalcar bem mais. Então, ia fugir de cargas maiores que 200. Então, é importante que o engenheiro faça esse ensaio para ele saber a partir de que tensão as deformações passam a ser elevadas, certo? Elevadas por quê? Porque ela nunca passou por aquela tensão antes. Por isso que eu coloquei aqui reta virgem. Porque ela nunca, é a primeira vez que ela está passando por aquela tensão, por aquele valor de tensão. E aí, qualquer tensão a mais do que o valor da tensão máxima que ela já sofreu no passado, qualquer tensão acima dela vai gerar tensão plástica e elástica. E pelo gráfico que a gente está vendo, as elásticas são as menores. As plásticas, que ficou guardado, daqui para cá, que foi plástica, que permaneceu, são as maiores. Então, a gente tem que fugir dessas deformações plásticas, porque elas são as maiores, são as que vão gerar problemas. Agora, eu vou perguntar de novo a vocês, depois dessa explicação. Nesse trecho inicial aqui, quais são as deformações que acontecem? É o mesmo sistema de uma mola, né? Quer dizer, tipo, ela é uma mola, normalmente, ela consegue abrir ou fechar normalmente, até certo ponto de resistência. Se você forçar ela mais, tensionar mais ela vai deslocar, mas não vai retornar tanto. Ela retorna só um pouco da deformação elástica inicial. Então, Isso. a gente pensa o curso de uma mola, esse inicial seria a parte de elástica. Porque a parte que até do solo, ou seja, na minha referência, a mola, ela consegue reduzir ainda o retorno inicial. Até o ponto que, tipo, na mola de resistência que ela foi fabricada, ela não vai conseguir reduzir mais, ela vai conseguir só, né, voltar ao original, por assim dizer. Então, até certo ponto, como você marcou aí, é elástica. A partir desse ponto, ela se torna elástica e plástica, e depois, de um certo ponto, só plástica, porque ela não vai retornar nunca aquele estado inicial. Como ficou um ponto final lá embaixo. Na verdade, esse ponto final aqui é só onde eu quis parar a carga, tá entendendo? Se eu colocasse mais carga, continuava plástica e elástica, até quando eu quisesse. Ia ser plástica e elástica. Aí, na hora que eu voltasse, né, descarregasse, carregasse de novo, aí ele iria gerar só elástica, né? Porque foi o único que voltou e que pode acontecer de novo. Porque o que aconteceu de plástico não vai acontecer mais, que já ficou computado, já ficou guardado, já aconteceu aquela deformação, ele não vai expandir mais. Então, é isso, gente.